Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos mais uma vez para louvar e engrandecer o nome de Cristo nessa noite, nosso culto noturno. Eu convido a você a abrir a Bíblia comigo em Lucas 17, de 11, a gente vai ler a partir do versículo 11. Lucas 17, a partir do versículo 11. E a palavra nos diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Amém. Nessa noite nós estamos aqui voltando e retornando para dar glórias ao nosso Deus. Nós que estávamos perdidos, nós que estávamos doentes, nós que estávamos longe da presença de Deus, também gritamos por Ele por socorro, mas nós não somos daqueles ingratos, nós somos aqueles que têm gratidão no coração e retornam para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Seja por uma cura física, seja por uma bênção financeira, uma bênção familiar, por tantas coisas. Então eu quero que você feche os teus olhos neste momento e comece a agradecer ao Senhor. Volte o seu coração para Deus neste momento e agradeça a Ele pelas muitas bênçãos que Ele tem colocado sobre a sua vida. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, porque nós temos visto a Tua bondade, nós temos visto a Tua mão, Senhor, operando alegremente, operando grandiosamente nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos alcança. Muito obrigado, Senhor, por tanta dedicação que o Senhor tem colocado, tem nos abençoado, tem derramado sobre nós, Pai. Muito obrigado, nós somos gratos pelo Teu amor, nós somos gratos pelo Teu Filho, nós agradecemos pela Tua obra. E nós queremos estar em Ti e agradecer aos Teus pés por tudo que o Senhor tem feito por nós, nos derramarmos diante de Ti, colocarmos o nosso coração diante de Ti, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. O Teu amor nos constrange e por isso nós nos alegramos em voltar e nos derramar diante de Ti e dizer: Mestre, muito obrigado porque Tu tens sido tão bom para mim. Obrigado por tudo, Pai. Abençoe este culto que estamos dando início, que as palavras, os louvores que forem sido ministrados, que vão ser ministrados aqui, que possam alcançar os céus, que possam chegar diante de Ti como um aroma suave, que possam chegar, Senhor, diante de Ti, Senhor, como algo agradável ao Teu ouvir, Senhor, aos Teus olhos. Abençoe, Senhor, a vida do pastor que trará a mensagem essa noite. Abençoe a vida da Vanessa, Senhor, e da Letícia, que estarão conduzindo o louvor junto com o Bruno. Senhor, abençoe também o Antônio que está aqui, Senhor, dando todo o suporte. Abençoe a minha vida. Abençoe, Senhor, a vida de cada um que está assistindo, Senhor, essa transmissão. A cada um, Senhor, que vai ver esse vídeo, Senhor, na internet, que possa ser tocado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa levar, Senhor, e tocar profundamente no coração e na alma de cada um de nós, Pai. Que possamos sair, Senhor, deste culto, terminar este culto essa noite e sermos transformados, Senhor, por tudo que será ministrado aqui. Tenha liberdade no nosso meio, Senhor, tem liberdade entre nós. Faça o Teu querer e a Tua vontade no nosso meio. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos?
Então, com esse coração grato diante de Deus, nós vamos louvar nessa manhã. Eu convido o Ministério de Louvor. Um abraço para todos e todas. Amém. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Exaltado é, Senhor. Queremos também saudar os irmãos e irmãs que estão no nosso culto vespertino com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você está aí. Se você
neste momento está lembrando de alguém que possa também participar do nosso culto, eu oriento você a mandar uma mensagem via WhatsApp para que essa pessoa possa também chegar e participar do culto conosco nesta noite. Não se esqueça de dar o seu like no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para novas notificações e desta maneira nós vamos fazendo crescer o canal da Igreja Metodista em Campo Belo no YouTube. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, que não pode voltar vazia e certamente não voltará. E para isso eu quero convidar você para que nós abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos 2, do 42 ao 47. Nós vamos verificar o que o Senhor tem para nos ensinar, o que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas nesta noite de culto, de adoração, o último domingo do mês de abril. No próximo domingo já é o primeiro domingo de maio e você não pode se esquecer que nós temos um compromisso de ceia. Então não se esqueça de preparar os elementos da ceia, o pão e o suco de uva, para que no próximo domingo nós participemos pela manhã. Você que está assistindo este culto hoje à noite, você participa da ceia todo o terceiro domingo do mês. Mas aqueles e aquelas que desejam participar da Santa Ceia no primeiro domingo do mês, no próximo, fique à vontade. Ah, pastor, eu costumo participar da ceia no terceiro domingo do mês à noite. Posso participar domingo que vem de manhã? Pode. É só preparar os elementos, deixar eles separados para que no próximo domingo de manhã você participe. Ah, mas eu posso participar no domingo que vem de manhã e no terceiro domingo à noite? Pode. Quantas vezes nós compartilharmos a ceia e você estiver em comunhão e desejar participar, não há nenhum problema, tá bom? Atos capítulo 2. Nós vamos ler do 42 ao 47. Nos diz assim o texto da palavra do nosso Deus, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pai, nós te louvamos pela tua igreja que nesta noite está reunida no nome de Jesus. Te louvamos pela tua palavra viva, potente, eficaz, renovadora, reparadora e restauradora. E te pedimos mais uma vez que o teu Espírito nos conduza na meditação e na compreensão e também na obediência a esta palavra. Em nome de Jesus, nós queremos te louvar por cada lar que se abre nesta noite para receber este culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Em teu nome, Senhor Jesus, oramos e em teu nome, Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. Irmãos e irmãs, eu pretendo nesta noite compartilhar com vocês um pouco a respeito da matemática do reino. E tudo isso acontece à luz destes versículos e desta passagem que nós lemos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Não podemos perder de vista, eu já disse isso outras vezes quando ministrei à luz de Atos, que o livro de Atos é um livro que vai continuar a história de Jesus e do Evangelho. É uma história que vai começar a partir do Evangelho de Lucas. O autor está contando aqui em Atos como a mensagem de Cristo foi anunciada em Jerusalém,
como esta mensagem foi anunciada em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. É o que nós percebemos em Atos 1:8. Começando na terra dos judeus, o evangelho chega até Roma, a capital do Império Romano, tornando-se uma religião para o mundo inteiro, porque Jesus Cristo é o Salvador e o Senhor de todos. E no livro de Atos, nós temos aqui duas pessoas em destaque: os apóstolos Pedro e Paulo. Pedro é aquele que dirige o trabalho cristão em Jerusalém e em Samaria. E temos também aqui Pedro liderando o trabalho em Jope e Cesareia. Do capítulo 13 em diante, o que encontramos aqui é o livro que vai falar especialmente do apóstolo Paulo e de suas muitas viagens pelo Império Romano. Só que nós estamos no capítulo 2. Lemos do verso 42 ao verso de número 47. A igreja primitiva está vivendo aqui uma perspectiva calculista do ponto de vista matemático. A igreja primitiva é, meus irmãos e minhas irmãs, um exemplo de comunidade que sabe exercitar dentro de uma realidade prática a vontade de Deus. A igreja do livro de Atos é uma igreja que vai exercitar a sua atividade ministerial, tanto no âmbito de eliminar aquilo que atrapalha a sua caminhada como instituição, bem como também adicionar à sua vida crescimento quantitativo e qualitativo. A igreja do livro de Atos é uma igreja que prioriza o algo em comum como um meio de multiplicar os seus recursos relacionais, além, é claro, de ser também um grupo que procura diligentemente dividir os seus recursos de acordo com a necessidade de cada um. À medida em que alguma necessidade surgia no meio da igreja em Atos, havia ali a utilização e a distribuição de uma maneira racional dos recursos, de maneira que todos os necessitados fossem supridos e recebessem um suporte daquela comunidade de fé e serviço. E chama a nossa atenção nesta noite que existe aqui, neste texto que lemos, uma matemática evidente como caminho para sermos uma comunidade com saúde relacional autêntica. Este é o propósito de existirmos na condição de igreja nesta terra. Estamos aqui, irmãos e irmãs, para sermos uma comunidade com saúde relacional autêntica, com saúde relacional verdadeira, genuína. E nós podemos ler aqui e identificar algumas particularidades da igreja primitiva que corroboram a sua saúde relacional autêntica. O que percebemos a partir do versículo 45, parte A, é a primeira particularidade desta igreja. Particularidade que pode estar presente e deve estar presente na vida da nossa igreja em Campo Belo. Particularidade que deve estar presente em todas as igrejas que são reconhecidas como igrejas genuínas de Cristo. A primeira particularidade desta igreja vai nos ensinar que havia ali uma subtração. Olha só como diz a parte A do verso 45: vendendo as suas propriedades e bens. Na verdade, para você que nos acompanha neste culto nesta noite, nós aprendemos com a parte A do versículo 45 do capítulo 2 do livro de Atos, que a subtração que nós percebemos haver na igreja de Atos não era uma subtração da boca para fora. Não era uma subtração que acontecia apenas para que um protocolo religioso fosse cumprido, fosse observado. Não era uma subtração da boca para fora como justificativa para não ajudar os necessitados.
Não era uma subtração, repito, da boca para fora, como justificativa para não ajudar aqueles que necessitavam de um suporte. Aqueles que necessitavam, além do acompanhamento espiritual, de um acompanhamento material, de um acompanhamento pontual, em meio a uma dificuldade enfrentada e vivida na vida. A comunidade de Atos, meus irmãos e irmãs, era uma comunidade em que o materialismo era uma realidade descartável como meio abençoador. Os membros que possuíam propriedades se desfaziam daquela propriedade, e é por isso que eu disse que era um materialismo descartável, e o descarte de um bem, o descarte de uma propriedade, o descarte de alguma coisa preciosa para o seu possuidor, lá no contexto da comunidade de Atos, ele acontecia para que através do descarte alguém pudesse ser abençoado, alguém pudesse ser alcançado, alguém pudesse receber um suporte financeiro, um suporte material em um momento crítico de sua vida. A comunidade de Atos era uma comunidade em que as pessoas não exerciam atitudes parciais, isoladas. E nós percebemos, meus irmãos e minhas irmãs, que a subtração está também presente na vida da igreja nestes tempos difíceis em que nós estamos vivendo, particularmente a igreja metodista. É claro que na mídia nós temos percebido muitas igrejas que estão preocupadas em assistir os necessitados de sua comunidade de fé e serviço. E bem recentemente eu acompanhava uma reportagem em um dos canais abertos do nosso país. E naquela reportagem, a repórter mostrava a dura realidade de um casal que neste contexto de coronavírus e falta de serviço, estão passando por muitas situações complicadas e delicadas, principalmente situações ligadas ao aspecto do pão que deve ser compartilhado na mesa para alimentar a família. E ali no fogão a repórter mostrava sobre o fogão algumas panelas com um pouco de alimento, uma panela com apenas uma salsicha. E mostrando o armário, a repórter disse: mas você tem o que comer o quê? Olha, eu tenho isso aqui porque a minha igreja me deu uma cesta básica. Eu tenho isso aqui porque o meu pastor me procurou e, sabendo da minha necessidade, através da igreja, eles supriram as minhas necessidades. E é bem isso que nós estamos percebendo acontecer aqui no contexto da igreja de Atos. A subtração está presente porque haviam ali homens e mulheres que vendiam as suas propriedades para dar um suporte aos necessitados que frequentavam aquela comunidade de fé e serviço. E nós não podemos perder de vista, irmãos e irmãs, que à luz do Novo Testamento, à luz dos Evangelhos, à luz das cartas que ali encontramos, nós temos também um ensino de que devemos fazer o bem principalmente aos da família da fé. Não significa que não devemos fazer o bem para quem não frequenta a nossa comunidade de fé e serviço, para quem não é membro da nossa comunidade de fé e serviço. Devemos ajudar os de fora, devemos ajudar aqueles que não têm nenhum parentesco institucional, nenhum parentesco espiritual conosco, mas a Bíblia diz que devemos fazer o bem principalmente aos da família da fé. E é isso que nós percebemos acontecer na comunidade de Atos. Era uma comunidade em que as pessoas tiravam de si para dar a outros mais carentes. Ontem nós tivemos, enquanto Distrito Missionário Sul, um momento de reunião com pastores, pastoras, tesoureiros e tesoureiras. E naquela reunião nós recebemos 3 membros da Câmara Regional Administrativa e tanto a coordenação regional de ação missionária como o nosso bispo, eles estão preocupados com este tempo de pandemia, estão preocupados com as receitas das nossas igrejas, mas a principal preocupação acontece através do olhar que nós direcionamos para os necessitados das nossas comunidades. Há uma preocupação do nosso bispo, há uma preocupação da coordenação regional de ação missionária, também com as igrejas menores, com as comunidades que podem estar passando por intensas dificuldades neste momento em que tem subido o número de desempregados.
E naquela reunião nós encontramos 3 membros que representavam a Câmara Administrativa da nossa região, dizendo que se houver a necessidade de ajudar as nossas comunidades menores, de ajudar em corpo pastoral, de ajudar em as congregações, a região está aberta para que isto aconteça. Está aberta para que a ajuda seja direcionada. E nós percebemos, meus irmãos e minhas irmãs, que este papel da igreja precisa ser resgatado nestes dias em que nós vivemos. Precisamos estar atentos às necessidades das nossas comunidades, precisamos estar atentos aí às necessidades das famílias que frequentam a nossa igreja, e nós louvamos o nome do Senhor porque há anos nós temos aqui na nossa igreja em Campo Belo uma AMAS que já tem assistido famílias necessitadas mensalmente com cestas básicas, e que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Egberto, que é o coordenador da nossa AMAS, continue abençoando os componentes da AMAS para que haja uma ampliação deste trabalho, de maneira que tantas outras famílias necessitadas sejam alcançadas pelo olhar misericordioso da Igreja Metodista em Campo Belo. Mas além desta subtração, nós percebemos mais uma operação presente na vida da comunidade de Atos. A parte B do versículo de número 45 vai nos dizer que a divisão também estava presente na vida daquela igreja. Olha só a parte B do versículo 45. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Além da subtração, porque haviam ali homens e mulheres que vendiam os seus bens para socorrer os necessitados, nós temos uma outra operação aqui, a particularidade da divisão. Haviam homens e mulheres dispostos e disponíveis a contribuir e a distribuir a cada um conforme a sua necessidade. Não era uma divisão que acontecia por causa das vaidades, não era uma divisão que era administrada pelo ego, era uma divisão presente em uma comunidade na qual não havia espírito de avareza manifesto. O que havia ali era um espírito de compartilhamento, um espírito de cuidado direcionado de uma forma intencional. A comunidade de Atos, meus irmãos e minhas irmãs, era uma comunidade que aprendera o exercício de dividir, o exercício de repartir com quem mais precisava. Era uma comunidade com foco bem definido naqueles que tinham necessidades. Mas aí nós vamos encontrar na sequência do texto mais uma operação à luz da ação da comunidade viva e ativa de Atos. A particularidade terceira que aqui encontramos é que naquela igreja havia a multiplicação. Repito, não apenas a subtração, não apenas a divisão, mas agora encontramos a terceira particularidade daquela igreja, apresentando aqui a multiplicação, versículos 44 e 46. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Não era aqui uma multiplicação de problemas, uma multiplicação de partidos, uma multiplicação de divisões, era uma multiplicação de problemas? Não. Era uma multiplicação de tensões e de convívios? Não. Naquela comunidade, o que nós percebemos e encontramos era a multiplicação relacional. Um fator bastante comum e latente na vida dos crentes daquela comunidade. Era uma comunidade onde o comum acordo era sempre multiplicado no convívio entre os seus membros. Era uma comunidade onde a unidade relacional exercia um papel preponderante na vida de seus membros. Mas no verso de número 47,
nós percebemos uma quarta e última operação presente na vida da igreja de Atos. Vamos conferir o verso de número 47 do capítulo 2 novamente. Vamos ler novamente. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja àqueles e aquelas que se haviam de salvar. A quarta particularidade da igreja de Atos é que havia ali a adição. Não era uma comunidade indiferente à chegada de novas pessoas ao seu convívio. Era uma comunidade que tinha um foco relacional muito bem estabelecido por Deus. Era uma comunidade a qual as pessoas de fora sentiam um forte prazer em ajudá-los. E voltando mais um pouquinho, meus irmãos e irmãs, a reunião distrital virtual que tivemos no dia de ontem, um dos nossos pastores do distrito compartilhou que mesmo à luz deste contexto de pandemia, mesmo à luz deste contexto de isolamento social, mesmo à luz deste contexto em que a igreja está presente através da mídia, através das redes sociais, através das plataformas sociais, a igreja dele, neste período de quarentena, recebeu 2 novas famílias à comunhão da igreja. A igreja não tem se reunido presencialmente porque está virtualmente participando de um período de quarentena. Mas o evangelho tem sido propagado, o evangelho tem sido ensinado, o povo tem sido doutrinado e à luz da pregação do evangelho o Espírito Santo tem agido, o Espírito Santo tem convencido e o Espírito Santo tem levado novas pessoas a serem recebidas à comunhão da igreja. E neste momento em que eu me dirijo a você, irmão, irmã, família, caso você que esteja assistindo o culto, caso você que tenha participado dos cultos, não tenha ainda uma igreja, não congrega em nenhuma comunidade de fé e serviço, você encontrou. A igreja em Campo Belo passa a ser para você que não tem igreja, a sua comunidade de fé e serviço. Nós passamos a ser a sua família da fé. E nós gostaríamos muito, queremos muito que você conte conosco. Eu, na condição de pastor desta igreja, também me coloco à sua disposição para pastorear a sua vida, para pastorear a sua família. Você vai passar a dizer que agora você encontrou uma igreja. Antes você não tinha uma igreja. Antes você não congregava em nenhuma igreja. Mas a partir desta noite, a partir deste culto, a partir deste último domingo do mês de abril, você passa a ser recebido como membro desta igreja. E se você quiser entrar em contato comigo no privado, eu estou à disposição para te acompanhar, estou à disposição para preparar você para que você seja então recebido à comunhão da igreja. Esta característica estava muito forte, muito presente na comunidade de Atos. Era uma comunidade a qual as pessoas de fora sentiam um forte prazer em ajudá-los. Era uma comunidade que, consequentemente, experimentava adição diária à sua membresia. E agora eu quero dirigir uma palavra aos membros da Igreja Metodista em Campo Belo. Nós glorificamos o nome do Senhor, porque mesmo em um tempo de quarentena, a igreja continua divulgando o evangelho. O culto continua acontecendo, o nome do Senhor continua sendo glorificado e vidas continuam sendo alcançadas pelo poder do evangelho que supera barreiras, pelo poder deste evangelho que supera obstáculos no nome de Jesus. E é muito importante para você que já é membro desta igreja, que você continue divulgando os links dos cultos,
cultos, que você continue convidando outras pessoas para ouvirem a palavra, que você utilize o seu Facebook, o seu Instagram, o seu Twitter, as suas redes sociais para chamar mais pessoas para que elas ouçam o Evangelho. Se você tem o conhecimento de algum amigo que está enfermo, de algum parente que está distante dos caminhos do Senhor, convide esta pessoa para participar dos próximos cultos, porque através do poder desta palavra que está sendo pregada nesta noite, muitos render-se-ão ao Senhor através do convencimento gerado pelo Espírito Santo. Nós cremos, meus irmãos e minhas irmãs, que não apenas aqueles que estão no nosso entorno estão tendo a oportunidade de receber esta palavra. Nós cremos que este Evangelho está saindo da Zona Sul para as demais zonas da cidade de São Paulo. Cremos que o poder deste Evangelho, ele pode, meus irmãos e minhas irmãs, ir de encontro àqueles e aquelas que estão em outros estados, ir de encontro àqueles e aquelas que estão em outros países, em outros continentes, porque é promessa de Deus que a adição será operacionalizada na vida da igreja. Dia a dia ia acrescentando o Senhor àqueles e aquelas que iam sendo salvos. Nós, pastores e pastoras, não temos este poder de adicionar novas pessoas à comunhão da igreja. Esta prerrogativa é de Deus, este encargo é de Deus. O Senhor tem este poder e nós cremos que através do nosso testemunho, através da nossa pregação, através da ação da igreja, dos braços da igreja que se movimentam e agem em meio à nossa sociedade, muitas vidas render-se-ão ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero concluir esta reflexão em que apresentamos nesta manhã a presença da subtração, divisão, multiplicação e adição na vida da Igreja Metodista em Atos. Fechar com algumas perguntas. Nossa igreja tem exercido eficazmente estas particularidades vistas na experiência da igreja primitiva como o canal norteador nos relacionamentos? De fato, meus irmãos e minhas irmãs, a subtração, a divisão, a multiplicação e a adição estão presentes no nosso contexto, estão presentes no nosso modus operandi, estão presentes na maneira como nós externamos e testemunhamos aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Temos aprendido a abrir mão ou subtrair para que outras pessoas recebam. Há manifestações de partilha ou divisão de recursos com aqueles que nós nos relacionamos? Porque a igreja não tem feito. Nós somos a igreja. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Eu tenho, na condição de igreja, na condição de eclésia, me relacionado e também permitido que haja partilha dos meus recursos com aqueles a quem eu estou me relacionando? O papel da ação social não é apenas da AMAS, não é apenas do Ministério da Ação Social. Este papel é da igreja, de toda a igreja. Repito, eu sou a igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. E na condição de igrejas estabelecidas pelo Senhor, devemos manifestar partilha. Devemos manifestar individualmente no trato e no dia a dia a divisão dos nossos recursos com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Há evidências de unidade que produz comunidade como agente multiplicador na vida da Igreja Metodista em Campo Belo. Temos vivido uma realidade de adoração e testemunho que se reproduz na adição de novos membros, que se reproduz na adição de novos discípulos e discípulas. Irmãos e irmãs, os campos estão brancos e prontos para a colheita, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. E ensinou o mestre: rogai ao Senhor
e Ele concederá novos obreiros e obreiras para a ceifa, para a colheita. Eu creio, assim como outros líderes cristãos, pastores e pastoras, que após este período de pandemia e quarentena, a igreja viverá um tempo de colheita como nunca vimos antes na história do cristianismo. Muitas vidas já estão sendo alcançadas pela igreja midiática, pela igreja virtual, e estas vidas deverão ser recebidas quando nós voltarmos novamente a cultuar no templo presencialmente. E quando estas multidões, quando as famílias, quando os homens e mulheres começarem a chegar aqui na Igreja Metodista em Campo Belo, há uma grande expectativa no meu coração de que eu haverei de continuar contando com o dom de homens e mulheres que desejarão, assim como os cristãos da igreja lá de Atos, a igreja primitiva, nós vamos juntos realizar a subtração, a divisão, a multiplicação e a adição. Relembrando que a subtração acontecerá através do entendimento de que em Atos haviam homens e mulheres que vendiam, que dispunham de suas propriedades e bens para ajudar os necessitados. A divisão acontecia porque na comunidade de Atos, homens e mulheres distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E a multiplicação acontecia, meus irmãos e minhas irmãs, porque todos os dias naquela comunidade era multiplicado a convivência, era multiplicado o amor, era multiplicada a atenção sobre a vida uns dos outros e, por fim, e não menos importante do que as anteriores, a adição estava presente. Dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Nós vamos, neste momento, orar pela sua vida, vamos orar pelos membros da sua casa, da sua família, e vamos agradecer a Deus por este tempo profético que a igreja continua vivendo na face da terra, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você a agradecer a Deus por este tempo. Quero convidar você a glorificar o Senhor pela matemática do reino que pode ser implementada ainda nos nossos dias, assim como fez a igreja primitiva, a comunidade de Atos dos Apóstolos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos e te glorificamos, porque temos uma referência para continuarmos sendo igreja nos dias atuais. A nossa referência é a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Senhor, nós estamos vivendo em um tempo em que muitos estão perdendo o emprego. Estamos vivendo um tempo em que muitos, Pai, não têm o que comer no momento que retornarem, ó Pai, para as suas mesas ainda na noite de hoje. Mas nós te glorificamos e te agradecemos, porque à luz da realidade da comunidade de Atos dos Apóstolos, a igreja contemporânea continua sendo chamada e ensinada a subtrair, dividir, multiplicar e adicionar. E nós queremos fazer tudo isso, Pai, à luz da Tua Palavra. Queremos, Deus, em nome de Jesus, se preciso e necessário for, abrirmos mão daquilo que temos para abençoar aquele ou aquela que nada tem. Queremos, Pai, no nome de Jesus, nos colocar à disposição para também distribuirmos, para também contribuirmos uns com os outros, de acordo ou conforme a necessidade daqueles e daquelas que estão no mesmo contexto que nós nos encontramos. Senhor, em nome de Jesus, queremos multiplicar a alegria e a sinceridade de coração e queremos, Pai, contar com a adição que o Senhor haverá de realizar, acrescentando dia a dia a comunhão da igreja, aqueles e aquelas que serão salvos no nome de Jesus.
Toca no coração daqueles e daquelas que estão sendo ministrados nesta noite. Se houver, Pai, alguém que ainda não tenha aceito a Cristo como único e suficiente Salvador, que nesta noite haja conversão, que nesta noite o Senhor possa gerar discípulos e discípulas que morram para nascer através do sacrifício vicário de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vai convencendo, Espírito Santo, que esta vida possa se entregar a Jesus Cristo, que esta vida possa nesta noite se voltar para a presença do Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, toma também aqueles que se desviaram do caminho, aqueles que deixaram de congregar por N motivos, que nesta noite haja reconciliação. Espírito Santo, gera reconciliação deste teu filho e desta tua filha nesta noite, que ele possa voltar para os caminhos do Senhor, que ele possa voltar, ó Pai, a estar debaixo da bênção de um pastor e de uma pastora no nome de Jesus. Senhor, visita neste momento os empresários da nossa nação, os profissionais autônomos. Visita nesta noite, Pai, os profissionais liberais no nome de Jesus. Visita as empresas, visita, Senhor, os comerciantes, visita, Senhor, os pátios, as indústrias. Visita neste momento, Pai, no nome de Jesus, a nossa nação, o nosso povo. Toma, Senhor, os desempregados nas tuas mãos. Tem misericórdia, Pai. Não permita que a injustiça social venha definhar o nosso povo, venha definhar os nossos irmãos, as nossas irmãs. Em nome de Jesus, revitaliza, Pai, a questão monetária da nossa nação. Revitaliza, Senhor, antes do monetário, as vidas que se encontram nesta noite entubadas, internadas, com, ó Deus, respiração artificial, mecânica. Senhor, em nome de Jesus, derrama uma unção de cura sobre as UTIs nesta noite. Derrama uma unção de proteção sobre os médicos, sobre todos os profissionais da saúde que se encontram agora em hospitais, em UBSs, em prontos-socorros. Senhor, em nome de Jesus, visita nesta noite, Pai, o poder executivo, legislativo e judiciário da nossa nação. Tem misericórdia, Pai, do caos presente em Brasília. Tem misericórdia do caos sanitário presente na nossa nação. Visita também, Senhor, os coveiros, visita os caminhoneiros, visita, Pai, os vigias, visita, Senhor, todos os profissionais da segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana. Visita, Senhor, os garis, visita, Senhor, todos os funcionários responsáveis pela limpeza da cidade. Visita, Senhor, em nome de Jesus, aqueles e aquelas que estão trabalhando em supermercados, aqueles e aquelas que trabalham em farmácias. Visita, Senhor, todos os profissionais que estão suprindo, Pai, as necessidades nos serviços essenciais da nossa sociedade. Visita, Pai, em nome de Jesus. Mas visita de uma maneira tremenda a tua igreja. Reaviva a tua obra, Senhor. Reaviva, Pai, no nome de Jesus, a obra missionária e evangelística, que através, ó Deus, das mídias sociais, a tua palavra possa romper com as barreiras, com os limites e possa chegar em outros continentes, em outras cidades, em outros estados, no nome de Jesus. Senhor, esta é a nossa oração, e na certeza da nossa vocação, igreja missionária a serviço do povo, nos levantamos para continuar te servindo, te glorificando e te exaltando. Esta, Senhor, é a nossa oração, e por tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vamos louvar o nome do Senhor. Adore o Senhor aí na sua casa, no nome de Jesus. Como eu disse, você é a igreja. Então, que você possa se levantar na sua casa, possa adorar, possa levantar as suas mãos, porque Deus está presente na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio.
acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Não sejam inúteis, as notas em canções, mesmo em tentações e fracos, creio em ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva desse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. Aleluia, Ele em breve voltará. E por sabermos que Ele em breve voltará, devemos continuar enquanto igreja, à luz do exemplo da igreja em Atos, subtraindo, dividindo, multiplicando, e certamente o Senhor vai continuar adicionando. E por falarmos em adição, é muito importante que nós também continuemos contribuindo com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, e você já está verificando os dados para a sua contribuição, para depositar o seu dízimo, a sua oferta, para transferir. Você vai depositar nesta conta aí do Bradesco, a razão social, CNPJ, agência e conta corrente já estão aí na sua tela. Você também poderá contribuir com o seu dízimo e oferta através do PicPay. E aí nós temos um QR Code que você pode, com o aplicativo, aproximar o seu celular e você será direcionado para uma outra página, um outro link em que você poderá, com segurança, através deste aplicativo, enviar o seu dízimo e a sua oferta. Se você deseja contribuir especificamente para as cestas básicas da AMAS, você então vai fazer a sua transferência, o seu depósito, utilizando esta conta do Banco Itaú. Não se esquecendo que a conta para dízimos e ofertas é Bradesco, Banco Bradesco, e agora para a ação social é Banco Itaú. Também temos a razão social, o CNPJ, a agência e a conta corrente aí. E neste momento nós vamos orar também pela vida dos dizimistas e dos ofertantes que têm dado continuidade a este momento, né, tão importante na vida da igreja, porque é através da sua fidelidade que a gente continua fazendo missão, que a gente continua arcando aí com os nossos compromissos, honrando de uma maneira bastante pontual os nossos compromissos. Então nós vamos orar. Neste momento quero convidar você a orar comigo. Senhor, nós queremos neste momento consagrar todos os dízimos que têm sido enviados através de transferências, de depósitos. Te louvamos pelas ofertas que têm sido também direcionadas
aplicadas aqui nas contas da Igreja Metodista em Campo Belo. Te louvamos pela fidelidade de cada família. Se houver alguém com dificuldade de devolver o dízimo, de ofertar, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, Pai, criar oportunidades para que esta prática de fé possa acontecer na vida deste irmão, na vida desta irmã. Quando nós oramos, te agradecendo pelos dízimos e ofertas, nós nos lembramos também de interceder pelos desempregados. Senhor, abra portas de trabalho, tenha misericórdia, Pai, que através também da AMAS nós continuemos dando aí a assistência às famílias necessitadas da nossa comunidade, fora da nossa comunidade, não nos esquecendo de que nós somos a igreja e nós também podemos fazer o bem. Nós oramos, Pai, te agradecendo por cada dizimista, te agradecendo por cada ofertante. Oramos e por tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, é muito importante que você continue seguindo as nossas redes sociais. Se você ainda não fez a sua inscrição no canal da Igreja de Campo Belo no YouTube, faça a sua inscrição agora, dê o seu like, é muito importante a sua participação com like. Mas só um joinha? Não, isso faz muita diferença. Quanto mais likes, quanto mais inscritos nós tivermos, mais ferramentas o YouTube disponibilizará para que nós possamos utilizar o canal da igreja. Então é importante o seu like, tá bom? Ative o sininho para receber as notificações. A Igreja Metodista em Campo Belo também está presente no Facebook, Igreja Metodista em Campo Belo. É importante que você curta o nosso perfil e compartilhe com outras pessoas. Lá no perfil do Facebook você vai encontrar os links para os próximos cultos, os eventos, os banners que você vai poder divulgar para os seus amigos, para os seus contatos. E também é muito importante que você siga a nossa igreja no Instagram, @Metodista Campo Belo. Nosso perfil está lá ativado e nós contamos com a sua participação também. Tá bom? Não nos esqueçamos então que hoje é domingo, nós estamos no culto da noite, mas no próximo domingo que vem, primeiro domingo de maio, teremos a Santa Ceia de manhã. Prepare o suco de uva, prepare o pão para que você possa participar da Santa Ceia. E aí no terceiro domingo de maio, à noite, nós também teremos um momento da Santa Ceia que você deve preparar os elementos, tá bom? E não nos esqueçamos dos novos horários, que no domingo a gente continua com o culto às 9 horas, mas o culto vespertino começa às 18 horas, tá bom? Vamos orar pela vida dos aniversariantes da semana, já indo para o encerramento aí do nosso culto. Vamos orar pela vida do Leandro, do Elcio. Eu e a Raquel fazemos também durante essa semana aniversário de casamento. Vamos orar pela vida da Rosemary, pela vida do Luiz e da Carolina. Vamos orar no nome de Jesus. Pai, nós queremos apresentar todos os aniversariantes da semana diante da Tua presença santa e pedimos, Pai, que a Tua porção dobrada permaneça e prevaleça sobre a vida destes irmãos e sobre a vida destas irmãs. Que o Senhor conceda graça, saúde, paz e prosperidade sobre a vida destes irmãos e irmãs no nome de Jesus. Também agora nos lembramos de interceder pelos visitantes que estão conosco no culto desta noite. Que o Senhor visite, que o Senhor guarde, livre de todo mal, que o Senhor abençoe de maneira que eles possam estar conosco outras vezes e tornem-se membros desta comunidade de fé e serviço. Esta, Senhor, é a nossa oração, e por tudo que o Senhor tem feito e por todas as demais coisas que o Senhor fará, nós te agradecemos e assim o fazemos no nome de Jesus. Nós vamos impetrar a bênção e vamos despedir você debaixo da graça do nosso Deus. Pai, nós somos gratos por este culto e agora pedimos a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja reunida. Irmãos e irmãs, que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção do Deus Filho unigênito e a bênção do Deus Espírito intercessor permaneça sobre a sua vida, casa e família, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, no nome de Jesus.